Olá, eu hoje vou conversar com uma parte da equipe do episódio La Sociedad, que é um curta-metragem que faz parte do longa-metragem Fronteiriços. Eu estou aqui com a Adriana Gonçalves, que é a diretora do La Sociedad, o Lissandro, que é um dos protagonistas, né, e um candombeiro conhecido na região, professor da IFSU, e o Francisco Estigarribia, que é membro da coordenação da La Sociedad, que é a Sociedade Uruguaia de Socorros Mútuos, localizada na cidade de Bagé, uma sociedade uruguaia localizada numa cidade brasileira. Então, antes de começar a nossa charla, vamos ver algumas cenas do episódio La Sociedad. Ela está na frente, não? Porque aqui a gente não barra ninguém, ou seja, a sociedade ela é aberta, ela não é conservadora, vamos dizer assim. Claro, a gente sabe que fronteira é essa divisão dos países, mas só que para nós não representa muita coisa, não quer dizer praticamente nada. Então, isso foi só para dar um gostinho. Adriana, vamos começar por ti. Assim, fala um pouquinho da construção do roteiro e por que tu escolheste a Sociedade Uruguaia de Socorros Mútuos para fazer esse documentário. Oi, Ricardo. Então, a escolha da Sociedade Uruguaia como tema para esse episódio do Fronteiriços, né, para participar desse longa, foi porque eu acho que a sociedade uruguaia, além de ser um espaço onde a gente se sente fronteiriço, a gente se sente fronteiriço o tempo todo, né? Mas é um espaço onde a gente comemora isso, né? Onde a gente tem uma integração constante entre brasileiros e uruguaios. É um espaço cultural onde a gente define como casa, onde a gente se sente em casa, onde a gente se sente representado culturalmente, enquanto habitantes da fronteira, enquanto seres fronteiriços, né? Então, é um espaço onde a gente se reconhece identitariamente, né? E onde a gente se realiza. Essa casa que nos acolhe, que é a Sociedade Uruguaia, no Brasil, essa casa de uruguaio, onde faz a gente se sentir em casa, né? E onde a gente tem a liberdade de criar eventos, de planejar junto, né, e de criar digamos, essa mobilização cultural dentro da cidade de Bagé, né, nessa linha de fronteira. É nosso espaço da integração, é o que leva, o que nos motiva, né, onde a gente tem uma vida cultural que nos motiva a falar sobre nesse filme, né. E o roteiro que tu me pergunta, o roteiro, a gente parte desse argumento, que é a integração, né, provocado por esse longa, provocado por ti como produtor, né, que enxerga esse potencial, e não é por acaso, porque tu vem acompanhando, através do Fronteiras Culturais e do teu trabalho, acompanhando o que a gente faz aqui em Bagé, participando junto, né. E, então, o filme parte desse argumento, inicialmente, que é a ideia de integração e a integração cultural dentro do espaço, essa vida cultural que acontece ali nesse fragmento, né, do Uruguai dentro da cidade de Bagé, representado como patrimônio histórico e cultural, que é um espaço denominado Sociedade Uruguaia, né, fundado aí em 1928, enfim. E o roteiro do filme, eu sigo tecnicamente um modelo de roteiro que é um modelo que se usa praticamente, assim, na indústria cultural, que é o Master Scenes, né? Seguindo esse modelo de roteiro tecnicamente. Mas a construção desse roteiro, na teoria, na prática, assim, para que ele saia do papel, eu tenho uma técnica para trabalhar, né, que é muito pessoal, assim, que é definir quem serão os entrevistados, quais as cenas que eu vou fazer, e isso vai se transformando, assim, eu não tenho um roteiro desde o início.
A cada filme que eu faço, dificilmente eu vou fazer um roteiro e dizer, esse roteiro é o definitivo e ele vai sofrer tratamentos, mas eu vou filmar isso. Não, ele sempre se transforma, né? Ele sempre se transforma. Eu costumo pensar o que eu vou perguntar para as pessoas, né? Antes, planejar isso, mas eu deixo aberto para uma conversa na hora, muito à vontade, né? Para que entre eu, o entrevistado e a câmera, não haja um muro, né? E que muitas coisas novas possam surgir, né? De uma certa liberdade para o entrevistado também, e para que esse papo aconteça, né? Então, foi nessa linha que eu construí, assim, a conversa com essas pessoas. Primeiro porque essas pessoas que dão a entrevista no filme, elas vêm elas vêm abertas, né? Porque elas estão dentro de casa, a casa que elas estão militando, né? E participando e construindo o que acontece ali. Então, é mais ou menos assim, esse roteiro, eu tinha em mente entrevistar outras pessoas também, mas eu acho que devido à pandemia ocorreram algumas mudanças no caminho, né? Ele é um fragmento da sociedade uruguaia, né? Porque é de um ativismo cultural que acontece agora, nos últimos anos. Porque para fazer um documentário sobre a sociedade uruguaia, se precisaria fazer um filme de no mínimo 1 hora, e uma pesquisa também deveria ser feita, né? Desde 1928, claro, na fundação dessa sociedade até os dias de hoje. Então, esse roteiro se transformou muito. Tem personagens que não estão ali, né, devido à pandemia e os protocolos que a gente teve de segurança, de seguridade, né? O Dom Inácio, por exemplo, que é uma das pessoas que reativou a sociedade uruguaia depois de um largo período dela estar parada, né? Ele fez 100 anos e morreu um pouco em seguida, que ele fez 100 anos, mas ele estava vivo durante as gravações e a gente não pôde entrevistá-lo porque é uma pessoa de quase 100, ele tinha 99, né, quando a gente estava gravando, estava fazendo 100. Pelos protocolos de segurança, né, dos riscos do Covid, a gente não pôde levar uma equipe até a casa do Dom Inácio e nem tirá-lo de casa, né, porque a gente também tinha sérias regras, né, para a gente seguir, né, por causa da SEDAC também, em função do Covid, né, e com todo esse recurso liberado, a gente teve que seguir essas regras, né. E o próprio José Amarelo também, que é um integrante da sociedade uruguaia, que está à frente dos eventos também, junto com a gente, não pôde ser entrevistado, porque também ele vinha doente já num processo, né, de recuperação, tratamento, e ele chegou a ir lá para dar entrevista no dia, se sentiu mal e teve que voltar para casa. Então, que pena. Né, então, esse roteiro ele foi se transformando, assim, também candombeiros da volta, que a gente faz integração, não puderam vir porque a fronteira fechou em determinado momento, justo quando a gente estava gravando, mas a gente procurou trazer para dentro desse roteiro algo que representasse o movimento artístico e cultural. Por isso a gente tem um artista plástico, por isso a gente tem um guasqueiro, né? Por isso a gente tem o pessoal dos tambores do candombe, por isso a gente tem a bailarina do candombe, por isso a gente tem também o Francisco, né? Que representa a sociedade uruguaia dentro desse filme, representa os membros da diretoria. E a gente pensou trazer essas imagens também que a gente tinha, quando pensou esse roteiro, trazer essas imagens de memória que a gente tinha também de algumas cenas do candombe, né, de alguns encontros dentro da sociedade uruguaia, dos assados, a gastronomia na parrilla. A gente pensou trazer um pouco dessas memórias através dessas imagens que a gente vem gravando e guardando durante o tempo, né. Foi mais ou menos assim, um roteiro com depoimentos e memórias. Então, ele vai e vem, né, na presença ali estática da conversa e trazendo essas imagens de arquivo. Muito bom. Me diga uma coisa, Francisco, agora queria ver o lado oposto agora. Perguntei sobre por que ela escolheu a sociedade uruguaia, agora eu te pergunto, o que o filme colaborou, o que ele trouxe para a sociedade uruguaia de tão bom assim? Como é que vocês receberam essa proposta, essa realidade, né? Porque foi uma realização. Boa noite. O filme ele é muito importante porque ele destaca, vamos dizer assim, a sociedade uruguaia
dentro de até numa cidade de fronteira como Bagé, e uma cidade bastante conservadora, não? E o que tem de inovação é as propostas que a gente consegue, em parte, passar através do filme, não? Da função da sociedade uruguaia inserida dentro de um contexto social bastante conservador, que é Bagé. Não? Bagé se caracteriza por ser uma cidade de agricultura e pecuária, muito conservadora, e a sociedade uruguaia é um espaço cultural que busca integrar não só Uruguai e Brasil, como assim também integrar as pessoas, né, nas suas costumes, não? É um espaço aberto, não é um espaço fechado, como a gente vê algumas sociedades, por exemplo, os alemães, os italianos, não? Eles se fecham em torno da sua comunidade. Agora, a sociedade uruguaia, ela conseguiu fazer o inverso, não? Ela conseguiu abrir as portas e acolher as pessoas, não? É um espaço humano, um espaço que a gente convive com a diversidade. Ali todas as pessoas vão e são acolhidas e se sentem bem. Isso é importante. Não, por ser uma sociedade uruguaia não significa que só tem que ir uruguaios. Não, ali as pessoas vão ali e esse filme ele passa em parte essa ideia também, não? Ele mostra também o candombe, não, que é a parte dos negros. Quando você fala em Uruguai, pensa que o Uruguai não tem negro, o Uruguai tem negro, não? Claro. E o candombe é uma manifestação cultural dos negros no Uruguai. Então essa parte marcou muito a sociedade uruguaia e caracterizou muito dentro da fronteira a questão do candombe, que é uma coisa que o candombe, por exemplo, ele existe no Uruguai, mas praticamente em Montevidéu e no Bairro Sul. Não, ele não está espalhado em todo o Uruguai, até porque tem poucos. Os pretos que vieram, os negros que vieram para o Uruguai, eles se localizaram numa determinada região. Não, em função do Porto. De Montevidéu. E ali eles desenvolveram a cultura deles, não? Então, essa parte da sociedade uruguaia de resgatar essas suas origens de colonização é uma parte cultural muito importante. E a questão da culinária também, a gente ali procura ter uma culinária característica do Uruguai. A sociedade uruguaia fica exposta e tem outras coisas assim, ó, que permite, não? É um ponto de referência dentro da cidade. Não? E o filme conseguiu destacar essa parte que parece que, porque se a gente vai olhar Bagé hoje, é uma cidade que está os clubes estão fechando. Eu não sei por que, se é em função os clubes tradicional da cidade, o clube comercial fechou, não existe mais. Era um clube enorme. O clube recreativo está fechando, ou seja, e a sociedade uruguaia está ali, viva, não? Com a sua cultura, com a sua... você faz exposição, com as suas palestras, e o filme, ele contribui para que nós não deixemos morrer, não? Que nós, os poucos uruguaios, os muitos uruguaios que tem, vá se agregando em torno da sociedade uruguaia, e esse filme tem contribuído para divulgar essa parte. Em Bagé tem uma sociedade uruguaia que existe desde 1928 e ela está viva, não? Está viva porque as pessoas estão indo ali. Uma coisa assim que você falou que eu acho muito importante é que, embora seja uma sociedade uruguaia, ela não se restringe à cultura uruguaia, ela dialoga com várias culturas, inclusive, né, não só brasileiras também. Isso, algumas pessoas que não são daí de Bagé estão me comentando isso, estão comentando comigo, né, que eles não sabiam nem do candombe, mas não sabiam dessa riqueza que vocês têm aí. Então, eu queria perguntar para o Lissandro, que é um sociólogo também, professor de FISU, né? Como é que ele vê essa questão da importância da sociedade uruguaia em Bagé, Alessandro?
Olá, Ricardo. Olá, colegas, Adriana, Francisco. Então, eu vejo como um espaço aglutinador, assim, de muita importância. E sobretudo, nos últimos anos, assim, em que houve uma maior abertura, realmente, desse espaço, né? Porque como ele existe há muito tempo, né, ele passou por inúmeras diretorias, os sócios variam bastante, né, o número de associados ao longo do tempo, né? Então ele é um espaço que se caracterizou por várias mudanças ao longo da sua existência, né? Naquela esquina ali Sim. da Rua Salgado Filho com a Gomes Carneiro. E é um prédio antigo e muito interessante do ponto de vista da arquitetura interna, assim, né? As pessoas entram no lugar e se sentem realmente como se estivesse no Uruguai, né? Pelas suas características, inclusive estéticas, assim, né? Sim. É um lugar simples e ao mesmo tempo muito acolhedor. E eu acho que ele serve, né? Em primeiro lugar, a importância dele está em reunir, né, de servir como um ponto de encontro para as pessoas, né, que são uruguaias e que vivem na cidade, né, porque há um número bastante expressivo de uruguaios vivendo em Bagé, né. Eu estava conversando com a Adriana até agora há pouco, né, e os dados que a gente tem, né, registrados na Polícia Federal é de 5.000 pessoas, né, mas esse dado ele é só oficial, né, então, assim, há muito mais, né, a Adriana estima, por exemplo, que chega a 30.000 pessoas uruguaias vivendo em Bagé. Então, assim, ao mesmo tempo que serve de um lugar de referência, de encontro dessa população que se reúne em torno de algo em comum, né, ele também começou a fazer parte, né, de um espaço cultural da cidade e que envolve muito também a população jovem. Eu percebo isso, né, porque eu comecei a frequentar a sociedade uruguaia a partir no momento em que eu comecei a integrar mais profundamente o ponto de cultura Pampa Sem Fronteiras, né, que é coordenado pela Adriana também, e o ponto de cultura Pampa Sem Fronteiras, no momento que a gente começou a realizar ações, a sociedade serviu como esse espaço em que as pessoas do ponto de cultura se encontravam e articulavam ações ali naquele espaço. E nesse momento, com a presença da Universidade Federal do Pampa, né, a Unipampa, com a presença do IFSU, ou seja, há uma diversificação nos últimos anos em termos de instituições de ensino presentes na cidade. Muitas dessas pessoas que vinham de fora, né, que para estudar na universidade, elas não tinham uma referência em termos de um lugar que oferecesse ao mesmo tempo, diversão, mas com uma cultura, algo que tivesse assentado em uma cultura fronteiriça, né, de relação, assim, com o lugar, com a terra, com a própria região, né, com essa relação de encontro que nós temos com os nossos vizinhos uruguaios. E isso serviu como um ponto de encontro mesmo, né, então a gente começou a fazer diversas ações, assim, né, como exibição de filmes, leituras de contos, uma série de exposição fotográfica e, principalmente, a festa latina e o baile de candombe, que se consolidaram como um evento importante que reunia muita gente ali, né? Então, esse espaço, então, né, a sociedade uruguaia, ela, como disse o Francisco, ela ampliou, vamos dizer assim, o seu objetivo inicial, que era justamente, né, que é ter ali um ponto de referência de encontro para os uruguaios, e passou a ser um ponto de disseminação da cultura uruguaia na cidade, né, o que não se restringiu ao lugar, ao espaço, né, e isso se deu muito, na minha opinião, assim, na minha visão, a própria presença do candombe, né, da presença de um grupo de candombe que foi formado em Bagé, né? Então, assim, na medida que os tambores eram colocados na rua, chamava muita atenção da população, e a sociedade uruguaia ficou marcada, né, como esse berço do surgimento de um candombe em Bagé, né, de uma consolidação de uma cultura dos tambores afro-uruguaios em Bagé, e isso chamava mais gente, né? Então, isso foi interessante de analisar nesse aspecto, né, de que é um ponto de encontro. Vamos escutar, então, um amigo de vocês que resolveu dar um depoimento depois de assistir o filme. Vamos ver? Preciso dizer o nome dele ou não? É o Mimo Ferreira.
Ah, O documentário Fronteiriços, Fronteiriças é um filme que me tocou muito, assim, me emocionou bastante esse filme, porque eu sou fronteiriço, né? Eu sou fronteiriço, um artista fronteiriço, que há muitos anos já estou fora da fronteira, mas por onde quer que eu vá, eu levo a fronteira dentro de mim, seja das imagens da infância, da cultura daquele lugar, como no sotaque, né? Eu nasci do lado uruguaio, da fronteira, Rivera, norte do Uruguai, e fui registrado do lado brasileiro, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, né, que é Santana do Livramento, então sou o que nós chamamos de doble chapa. E todos os diretores assim trouxeram histórias fantásticas, sabe, desde o tempo da ditadura até os temas atuais, como a Casa do Rio também, mas nesse ponto de ser da fronteira oeste, o que mais me tocou foi a parte de Bagé, dirigida pela Adriana Gonçalves, onde ela mostra a sociedade uruguaia, que é um lugar realmente maravilhoso, muito acolhedor. Eu conheço aquele lugar, já tive algumas oportunidades lá, e realmente é um lugar que guarda muita história do povo uruguaio e desses anos passados, né? E também assim um lugar muito, como eu falei, muito acolhedor também, né? As pessoas que tocam aquele lugar também são pessoas muito sensíveis, muito amáveis. E outros personagens também que aparecem naquela parte ali de Bagé, eu me identifico bastante como o Guasqueiro aposentado, uma figura fantástica, né? Ali retratado, ele foi retratado pelo Carlo Andrei, que é um outro artista plástico assim genial ali de Bagé. Então são todas essas pérolas que nós temos dentro do nosso Rio Grande do Sul, é um outro sul realmente que nós não conhecemos, né? Nós mesmos aqui do Rio Grande do Sul, sul-rio-grandenses, não conhecemos. Então, assim, os diretores foram muito felizes, né? E nessa parte de Bagé também o Lisandro, né, trouxe a história do Gris dos Candombeiros, que é a cuerda de tambores ali de Bagé, do qual eu me sinto como um padrinho, porque eu fui a pessoa que fiz a ligação, né, a intermediação para que os tambores, os tamboriles uruguais do candombe chegassem até eles ali em Bagé. Né? Eu, tudo pela internet, né, conversando com um, conversando com outro, a Adriana entrou em contato comigo, e eu fiz a ligação, então, via Rivera. De Rivera, o meu amigo entrou em contato com outro amigo dele lá mais para dentro do Uruguai, construíram os tambores, vieram para Rivera, eles foram em Rivera buscar esses tambores, fizeram uma celebração ali em Rivera, na casa do Frei de Parrinho, e dali levaram para Bagé, e onde começou realmente, assim, verdadeiramente o Gris dos Candombeiros. E é um projeto muito bacana, assim, muito importante mesmo, na criação mesmo, assim, e na valorização desse corredor cultural que nós precisamos realmente fomentar aqui no Rio Grande do Sul, que tem a ver com a nossa história. E a nossa história, ela está ligada, assim, à cultura popular uruguaia, ou seja, o candombe, né? Então, parabéns, Adriana, e também parabéns, assim, a todos os outros diretores que trouxeram seu olhar sensível sobre esse tema de fronteiras. E aí, quem é que quer falar? Que legal, Mimo. Que legal. O Mimo é padrinho, né? É padrinho da nossa Gris dos Candombeiros, isso aí. Foi através dele, assim, dessa intermediação, como ele falou, que ele fez esse contato, né? Ele se sente parte, ele se Sim, sente ele é parte, né? Ele é parte, né? Isso é muito bom. Ele é parte, é uma pessoa muito querida, assim, a gente fez eventos na Sociedade Uruguaia juntos, né, que foi tambor, canção e poesia com ele, com o Richard Serraria, né, Uhum. e esse movimento começou, foi uma das razões também que plantou na gente essa vontade de ter um candombe aqui, né, de ser candombe em Bagé, né. Além dessa admiração, assim, que a gente sempre teve, essas ações foram regando a semente, assim, né, da gente ter a Gris dos Candombeiros aqui. E volta e meia a gente está junto com o Mimo, né, também através do Quilombo do Sopapo, que é um ponto de cultura lá de Porto Alegre, sim, também no bairro Cristal, que o Mimo também faz parte lá, com os tambores, né. Então, a fronteira, ela toma essa forma, assim, né, Montevidéu, Bagé, Porto Alegre, e tudo a gente vai se
se integrando numa coisa sul-fronteiriça, né? Um tambor sul-fronteiriço, a cultura sul-fronteiriça. Eu gostei que ele falou em corredores. Aí, Sandro, fala um pouquinho dos corredores aí para nós, que tem outros corredores, né? Acho que ele não falou, não sei. Sim, não, eu fiquei muito feliz de ouvir, né, de ouvir o Mimo, assim, foi uma surpresa para mim muito agradável, muito boa, né, porque o Mimo, de fato, ele foi importante nesse processo, né, de consolidação de um movimento, realmente, né, não é só a existência de um grupo de candombe que apresenta, enfim, que estuda, né, os aspectos históricos do candombe, que tem um grupo que é convidado a fazer apresentações, desfiles, chamados, mas foi criado um movimento mesmo de pessoas que se reuniram em torno desses tambores, né, e isso fortaleceu a própria sociedade uruguaia, né, então eu vejo como algo muito positivo, né, e o Mimo, ele, assim, quando a gente convidou ele e o Richard Serraria, né, nesse evento chamado Tambor, Canção e Poesia, foi ali que tudo meio que se estabeleceu, assim, né, de como que a gente ia criar, né, da possibilidade real da gente criar um grupo de candombe em Bagé, porque todos nós somos, desde muito tempo, apaixonados pelo candombe, né, mas nunca imaginávamos que fosse possível construir mesmo, né, um grupo sólido, enfim, e o Mimo e o Richard, eles sempre estabeleceram, assim, né, no seu trabalho, o Mimo ele desenvolveu um projeto chamado La Uruleira, né? La Uruleira, acho que era o nome do projeto, né, e junto com o Richard Serraria, sempre buscaram estabelecer relações históricas do candombe afro-uruguaio com o sopapo, né, o tambor genuinamente afro-gaúcho, estabelecendo essas relações históricas, esses cruzamentos de histórias que são muitas vezes vistas como separadas, né, a presença do candombe em Uruguai, mas também o candombe historicamente presente em outras regiões, né, do Brasil, né, Porto Alegre, inclusive, né, há muito tempo. Então, a vinda, vamos dizer assim, a chegada dos tambores, né, que ele conta ali, que a gente foi até a Rivera a buscar os tambores foram criados pelo artesão Marcelo Pulga em Montevidéu. Esses tambores viajam até Rivera, e a gente vai até Rivera, já tem nas primeiras formações com o Fred Parrenho, a Cindy Parrenho, o Sebastian Barcelona, se não me engano o sobrenome dele, são pessoas que contribuíram, né, que batizaram a nossa cuerda de tambores, e ali, né, quando os tambores se deslocam de Rivera para Bagé, né, aí outros laços se formam, né, porque daí esses tambores... Quando a gente começa a tocar e a aprender, né, a querer fazer oficinas, a gente precisou se deslocar muito por entre países, né, por entre cidades do interior, né, então a gente estabeleceu uma relação que a gente pode chamar de um corredor cultural ou uma rota dos tambores entre Montevidéu, Rivera, Bagé, Melo, Pelotas, né? E agora Porto Alegre, com o surgimento da comparsa La Tambora, Tambora, né? Então, e foi um movimento incrível, né? Que está repercutindo e que está cada vez mais se ampliando, né? E isso mostra, por exemplo, né? Uma das coisas interessantes, né? Que o Francisco falou anteriormente, né? Que o candombe ele é um ritmo genuinamente montevideano, né? De Montevidéu, mas que ele está presente no interior, mas que não tem uma força tão grande como tem em Montevidéu. Então, esses grupos que estão no interior, eles buscam desenvolver um candombe próprio da fronteira, né, com uma maneira própria de fazer candombe, se distinguindo um pouco da sua origem, digamos assim, da capital, né. Então, esses grupos que a gente entrou em relação, que são os grupos de Rivera, Abiricujamba, tanto também outros grupos, né, como a do Fred Parrenho, onde tudo nasceu, mas também lá em Melo, a comparsa Chave Trece, também a Camundá, a Escola de Tambores, né, e a Balelé, que é uma comparsa de Montevidéu, que é nossa parceira também. Então, assim, esses grupos eles estão tentando pensar num candombe da fronteira, não só apenas praticado na fronteira, mas da fronteira. E para eles foi uma surpresa muito positiva, né, no meu entender, assim, porque eles ficaram muito entusiasmados com o fato de haver brasileiros querendo aprender candombe. Isso.
Porque Uma coisa também, lição importante com esse filme, é que o candombe vai circular por todas as regiões de fronteira do Brasil, com os demais países, está circulando em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e assim por diante, que é um ritmo que às vezes não é conhecido, né? Eu sempre digo que, às vezes, os brasileiros não conhecem a harpa paraguaia, né? Mas também os paraguaios não conhecem o candombe, então tem que haver essa troca aí. Exato. Me diga uma coisa, o Francisco, como é que o candombe é visto por vocês, assim, na sociedade uruguaia? É se sentir em casa? Eu gosto muito do candombe, então eu me sinto em casa, não sei, vocês também, imagino, a importância do candombe para vocês. O candombe foi mais uma, vamos dizer assim, manifestação cultural que nós conseguimos trazer e se inserir na comunidade. Porque existe foi aprovado na Câmara de Vereadores um projeto-lei da semana de integração. Só que a gente não... Essa semana de integração é uma semana na qual os uruguaios da cidade hermanada, que é Melo, Cerro Largo, o pessoal vem e traz suas manifestações culturais dessa cidade. Eles trazem o pericão, trazem as manifestações artísticas, pode ser pintores, escultores. Então, existe um intercâmbio, não só aqui em Bagé, com Melo, com Cerro Largo, como também, por exemplo, Artigas e Quaraí. E, inclusive, a gente conseguiu, por exemplo, trazer um busto de Artigas, tá? Conseguimos, através da prefeitura de Cerro Largo de Melo, trazer o busto de Artigas. Agora, a gente também está participando, não? Tem talvez alguns uruguaios, isso aqui é uma coisa que nós estamos participando também na questão vai ser inaugurado um monumento ao Mujica, em homenagem ao Mujica, na Unipampa. E a sociedade está inserida e está participando. Eu saí de uma reunião agora, eu até me atrasei, saí de uma reunião na qual a Universidade de Santa Maria, a Unipampa, e a sociedade uruguaia está participando na questão dos quilombolas, que tem na fronteira aqui na Lata, em Aceguá, e também tem um movimento indígena que também tem um acampamento indígena também na fronteira. E nós estamos participando. Então, a sociedade uruguaia, ela está inserida nas forças vivas da comunidade. E o candombe é uma das manifestações mais importantes que tem chamado a atenção até então, porque não se conhecia o ritmo, o som do candombe, ele é diferenciado. E os instrumentos musicais também são diferenciados. Então, isso aí que caracteriza, isso aí que chama atenção. E isso aí tem destacado, vamos dizer, é um ponto de destaque da sociedade uruguaia dentro da nossa comunidade. E uma comunidade fechada, uma comunidade onde tem o patrão e tem ou seja, o gaúcho, se curte muito o CTG aqui na nossa região, que nada mais é que uma manifestação cultural de manter o status quo da sociedade, da pecuária, da agricultura, Então, o tambor tá batendo e está chamando a atenção, vamos dizer assim, tem outras culturas, tem outras maneiras de se manifestar. E isso tem chamado a atenção para a comunidade. Mesmo que muita gente não fale, não diga, mas chama atenção. Claro. O candombe chama atenção, e ele bate forte, e as pessoas estão ouvindo. E estão sabendo que existe a sociedade uruguaia. A sociedade uruguaia está inserida em uma força viva dentro da nossa comunidade. Isso aí que é importante. E é só o começo, né? Não é uma... Recém estava começando, tem poucos anos. Vamos escutar outra pessoa que vocês conhecem. Essa eu tenho certeza, acho que até o Francisco conhece, não sei. A professora Adriana Dorfman.
me identifiquei, claro, adorei pensar na fronteira Livramento Rivera, que é tão incrível. Adorei pensar em Jaguarão Rio Branco, que é maravilhoso, uma geografia incrível também desse lugar, com tudo que tem de desafio, com tudo que tem de ponte, separação, enfim, né? Adorei pensar na questão mesmo do Chuí, dos exílios sem afastamento, que até já tinha em alguns momentos trabalhado, pensado, mas principalmente me chamou demais a atenção por diferentes razões, pelo que tem de processo deliberado, consolidado e também documental, né? A questão da sociedade uruguaia. Então, queria parabenizar demais a pessoa da Adriana Gonçalves, todos aqueles que estão envolvidos com a produção desse episódio do filme, e, é claro, todos aqueles que estão envolvidos com a construção, reconstrução permanente da sociedade uruguaia em Bagé. E achei muito bacana, assim, como ao longo do filme, desse episódio, né, do Fronteiriços, a gente vê diferentes personagens e não vê uma hierarquia entre eles, a gente vê diferentes tipos, digamos assim, tipos locais, tipos que são valorizados e realmente reconhece que existe espaço para todo mundo naquele lugar. Como professora, eu tenho levado meus alunos à Sociedade Uruguaia, a gente já foi algumas vezes, sempre fomos super bem recebidos, o churrasco é maravilhoso, a movida cultural é incrível, é um lugar assim de uma riqueza, se assemelha mesmo àquilo que o Jorge Luis Borges falava no Aleph, é o centro de tudo, é uma porta para o universo. Então, a pergunta que eu tenho a fazer para as pessoas que produziram esse episódio, que estão animando a sociedade uruguaia, e que agora tem, então, uma representação virtual, midiática, né? Tem um filme que mostra, então, a sociedade uruguaia, além de todas as documentações que existem. Quais são os planos que vão continuar movimentando esse espaço tão incrível? E será que eu posso participar? Será que a gente pode? Será que a gente vai continuar sendo frequentador, ainda que eventual, desse espaço tão acolhedor? Então, um abração para todos, saudações fronteiriças e vamos seguindo. Fala aí, Adriana. É um desafio aí. Foi Adriana, minha xará. A Adriana é uma pessoa incrível, professora da URGS, né, da geografia, e através desse ser professora é que ela veio parar na Sociedade Uruguaia em Bagé, né, trazendo seus alunos da geografia todo semestre na Sociedade Uruguaia, e saudações fronteiriças, nossa, saudações fronteiriças para a Adriana. A Adriana, ela veio com os alunos pela primeira vez, eu nem sei te dizer em que ano foi, já faz vários anos na Sociedade Uruguaia, né? E a gente sempre corre para fazer uma movida cultural, a gente monta essa programação juntos, né, pela cidade, que culmina com a Sociedade Uruguaia, que a Sociedade Uruguaia recebe. E é sempre bom quando a Adriana vem, e a Adriana, desde a primeira vez que veio com os alunos, já se sentiu em casa, porque é como ela diz, né, são as portas da sociedade uruguaia que se abrem para o mundo, assim, e toda vez que ela vem, a gente monta alguma coisa, e ela conheceu o candombe ali também, passou a trazer os alunos, incrível, né, a gente ter esse elo com a URGS, ter esse elo com Porto Alegre, né, e a Adriana está sempre nos nossos planos, a gente vai continuar. Agora a gente tem que se repaginar depois dessa pandemia, né, dar uma pensada no prédio da Sociedade Uruguaia, que está passando por uma deteriorização, né, que eu acho que todo o patrimônio histórico arquitetônico sofre no Brasil, porque a gente não tem um planejamento, não tem algo político, algo palpável que proteja, né, o patrimônio arquitetônico histórico. Pelo contrário, a gente tem uma visão aqui no nosso país, bem de terceiro mundo, que progresso é destruir, construir algo moderno, e eu acho que a gente tem que pensar agora, nesse pós-pandemia, já começar a pensar em como a gente vai também salvar, revitalizar esse prédio, né, e eu acho que esse filme é de extrema importância, a circulação dele, para ajudar a gente numa campanha, né, em prol desse prédio, assim, ele vai ser de extrema importância, já está sendo,
para a gente sensibilizar as pessoas, né, que a gente tem um sério problema ali no teto e várias reformas para fazer, para que a gente possa continuar habitando o lugar, né. Algum de vocês que gostaria de falar, Alessandro e Francisco, sobre a Adriana, não? Bom, a Adriana também, né, nossa parceira de história ali, né, de relações que a gente estabeleceu. Eu acho que foi o contato comigo que ela fez, né, para a gente pensar numa atividade de formação para os alunos dela, né. Na época a gente não tinha ainda, na primeira vez quando ela nos contatou, porque eu fui colega dela no colégio de aplicação, quando a Adriana trabalhava. A Adriana trabalhava como professor da aplicação e eu era professor substituto lá. E aí que eu conheci a Adriana, né? Então ela ficou sabendo que eu fui para Bagé e que a gente produzia filmes, né? Pelo ponto de cultura, filmes tematizando a fronteira, que é o objeto de estudo dela. E aí foi aí que ela entrou em contato comigo, já articulei com a Adriana Gonçalves para a gente receber os alunos, né? Junto com um professor que também acompanha ela, que foi meu professor da geografia professor de geografia que dava aula para ciências sociais na URGS, né? Eu fui aluno dele, acho que o professor Fernando. Então, e eles adoraram a visita, e depois isso se consolidou como um projeto mesmo, né? E aí depois, na outra vez, quando ela volta, a gente já tinha um grupo de candombe, então a programação foi se diversificando, a gente já tinha novos filmes, e a Adriana... Cinema e candombe, né? Cinema e candombe, era isso. Então, elas visitavam a região de Aceguá, iam nas comunidades quilombolas também. Então, e tudo isso é articulado por esse grupo, né, de pessoas que pensam a fronteira, né, que não apenas estão nela, mas que se pensam como fronteiriços e pensam a fronteira como um objeto também de conhecimento, né, um objeto de formação, com uma área, com uma região onde a gente se reconhece de alguma forma, né. Então, um abraço para a Adriana. Eu gostei que ela falou também que não existe uma hierarquia lá, que foi o que o Francisco falou antes, né? Que a relação é horizontal mesmo. Ninguém é mais do que ninguém, está todo mundo se sentindo em casa, vamos chamar assim, né? É uma sociedade aberta. Vamos escutar mais um depoimento, que esse sim, acho que vocês não conhecem, que é um amigo Vitor, Vitor Rodrigues, que ele é assessor de comunicação da organização Mundo Afro do Uruguay. Reciban todas y todos un cordial saludo. Mi nombre es Víctor Rodríguez, les saludo desde Uruguay. Y bueno, quería primero que nada agradecer a Ricardo y por la invitación de participar en la observación de este documental, y obviamente que todo el equipo de trabajo, de producción, de guionado, de cámaras, todo el equipo de trabajo que estuvo involucrado en este proyecto audiovisual, y fundamentalmente en lo que tiene que ver con este segmento que abarca o atiende o pone foco con respecto a la sociedad, ¿no? A la sociedad uruguaya, donde refuerza esta idea de que la frontera no es solamente esa línea que separa los países, sino que va mucho más allá. Tiene que ver con un espacio de construcción geográfica, como mismo lo dicen las protagonistas y los protagonistas del video. Se presentan ese intercambio de productos, de servicios, de mercaderías, pero también de cultura. Ese intercambio cultural que se consolida fundamentalmente en el trasiego de cultura, de pintura, de música, de arte, de historia, y principalmente de futuro de construcción colectiva en ambos lados de la frontera. Un saludo enorme para toda la comunidad de Bagé y para toda la sociedad de uruguayas y uruguayos que están radicados de un lado y otro de la frontera, promoviendo, incentivando, consolidando y manteniendo viva la cultura uruguaya en esta simbiosis que se hace con el arraigo en la frontera del lado brasilero y del lado uruguayo, donde nos convoca a seguir reforzando estos lazos de hermandad y de unión entre los pueblos, entre las naciones hermanas de Uruguay y de Brasil. Fuerte abraço. Legal, né? É um grande colaborador, um grande parceiro, né? O Mundo Afro cada vez mais próximo de nós, junto na fronteira, e o Vitor fez uma bela declaração reconhecendo
esse trabalho de vocês e do Fronteiras Culturais também, de certa forma, né? E então acho que é importante esse corredor ser ampliado, né, Alessandro? Tu que é o cara dos corredores, então acho que é importante. Gostaria de falar alguma coisa? Sim, muito, muito importante essa declaração, esse depoimento do Vitor, né? Agradeço muito pela forma como ele entendeu, assim, né, nas palavras, como ele coloca perfeitamente o que foi possível visualizar ali nesse filme tão curto, né, mas que já deu para ter essa noção dessa irmandade, né, dessa comunidade de camaradagem que se cria a partir dessas trocas, né, porque a fronteira é um espaço de passagens, né, de trânsitos, né, tem o filósofo aquele Attili Bembe, que diz assim, a fronteira é para ser cruzada, e é isso que a gente faz ali, a gente cruza fronteiras, né, mas esse cruzamento nunca é, digamos assim, para todos, de alguma forma, né? Ele exige uma certa tática, uma certa manha para se cruzar fronteiras ali naquela região, e a gente foi, de alguma forma, seguindo esse fluxo de produtos, de mercadorias, de artefatos que caracterizam esse lugar de troca, né? De lugar de trânsito, de troca, de passagens, de cruzamentos, onde as pessoas trocam produtos e artefatos e mercadorias, né? Pensando a mercadoria aqui como sistema de troca, de um sentido mais ampliado, e é isso que a gente tentou fazer com os tambores, né? Ou seja, os tambores não poderiam ficar fora desse intercâmbio, né? Esse intercâmbio não pode ser apenas econômico, mas ele precisa ser também um intercâmbio cultural, um intercâmbio de amizade, de sonhos, de ideias, né? Então é isso que está em jogo aí, né? Com essa rota de tambores que está circulando por ali, né? Então, é importante esse depoimento, né, e agradeço pela brilhante colocação, assim, do que ele percebeu nesse filme. Gostaria de falar, Adriana, alguma coisa? Acho que é importante, né, o filme está chegando lá em Montevidéu, né, num assessor de comunicação da Mundo Afro, né, acho que isso que é importante, essa circulação do filme, assim, gostei muito da fala do Vitor também, eu acho que ele entendeu o que está acontecendo aqui, né, e bacana, vamos para frente, vamos circular mais ainda, né, porque a nossa fronteira é uma fronteira de paz, né, tudo tão bonito, e a gente vê tanta violência, né, tanta fronteira aí que dialoga de uma forma tão distinta da nossa, né, eu acho que isso é uma das coisas de grande valia, assim, no filme, né? Essa circulação para mostrar essa fronteira de paz, essa fronteira amigável, essa troca que a gente tem, né? Que é algo que se difere no mundo, né? Nas fronteiras do mundo. Francisco, você teve um pequeno problema de conexão, não sei se conseguiu escutar alguma coisa da fala do Vitor. Consegui no início ali, consegui escutar. Gostaria de falar. Essa questão da integração em diversas áreas da cultura, não é só na questão musical, na questão nas artes plásticas, na pintura, não. E essa integração que é importante de troca, a troca que existe, não? Claro. E como a Adriana fala, a nossa fronteira ela se diferencia do resto do mundo, vamos dizer assim. Principalmente, eu não moro em Livramento, Rivera, mas ali me chama a atenção, não? Essa integração de Rivera e Livramento, que são cidades que não se diferenciam, assim, essa convivência e essa integridade, que dificilmente existe em algum lugar no mundo. Não conheço um lugar com tanta integração, com tanta troca e é brasileiro casando com uruguaia casando com brasileiro. Então, até nessa parte aí, a gente tem familiares, tenho familiares no Uruguai, e tem uruguaios com familiares no Brasil, não? Principalmente nessa troca que existe na fronteira aqui. Meu pai é brasileiro e minha mãe é uruguaia, não? Ah, você é dobre chapa.
que chamam doble chapa porque os carros antigamente tinham duas placas, né? Uma placa uruguaia e uma placa brasileira. Então, quem tinha pai ou mãe uruguai ou brasileiro se chama ainda de doble chapa, né? E antigamente a gente tinha que fazer opção pela nacionalidade. Hoje não, hoje pode ter as duas nacionalidades, tanto brasileira como uruguaia, que é o meu caso, não? Mas isso que você fala, eu sou de Livramento Rivera, né? Bairro Norte e Bairro Sul, que a gente brinca. Mas tem outras cidades no próprio continente aqui que são irmãs, por exemplo, Pedro Juan Cavageiro com Ponta Porã, né? Tabatinga com Letícia, lá com a Colômbia, né? Brasil e Colômbia. Tem algumas cidades. Aceguá é pequenininha, mas também tem, né? Aceguá, Chuí, né? Tem alguns lugares que não tem essa dificuldade de atravessar a linha imaginária. Agora, o que nós estamos trabalhando é com o conceito de que a fronteira é um território, não é uma linha, é um território, né? Então, aí tem gente que diz Bagé não é da fronteira. Como que não? Bagé é fronteira, tanto é que vocês estão demonstrando isso. Bagé é a rainha da fronteira, inclusive. Eu nunca vi tanto armazém e farmácia com o nome de fronteira, armazém fronteira, farmácia fronteira, não sei o que fronteira, todo mundo aí é fronteira. O Lissandro falou que tem 5.000 uruguaios oficiais, né, oficializados na cidade. Sim, mas tem muito mais, Não, e é engraçado isso, né? Porque, na verdade, é uma coisa tão presente, né? Essa ideia de fronteira, que a gente... o fronteiriço, ele consegue... É alguém que consegue vivenciar os dois lados dessa margem, né? Como se houvesse pensando numa linha, né? Então, a gente tem uma habilidade para transitar com uma certa astúcia por mundos diferentes, né? E, de alguma forma, ter uma personalidade ambígua, né? A gente aciona, quando eu estou, por exemplo, no Uruguai, eu aciono o meu lado brasileiro, quando eu estou do lado brasileiro, eu aciono o meu lado uruguaio, porque é uma coisa que a gente vai se identificando, né? Ainda mais que para quem cruza realmente constantemente essas fronteiras, a gente está sempre indo e levando alguma coisa, né? Trazendo alguma coisa do lugar, levando algo para lá. Então, isso é muito interessante. E tem gente que realmente não se reconhece como fronteiriço vivendo em Bagé. Isso tem, inclusive nas cidades gêmeas, né? Inclusive em Livramento é possível encontrar pessoas que não se reconhecem como fronteiriço, talvez. Porque isso é uma questão, talvez, de consciência, assim, né? De se perceber e de se auto-identificar com a fronteira, né? Então, eu acho que é uma questão que se constrói também com o tempo, né? Não é algo dado, talvez, né? E, enfim, muitas pessoas questionam mesmo, realmente, né? O Bagé não está na fronteira, né? E, inclusive, Bagé está na fronteira direta com Vitiadeiro, né? Que é uma cidade uruguaia, faz fronteira direta com Vitiadeiro. Claro. Muito bem. Então, assim, para concluir a nossa charla de hoje, eu queria ouvir vocês sobre a participação dessa rede de fronteiriços, né, que acabaram produzindo o longa. Tá? Então, antes de vocês falar, vou mostrar o trailer do Fronteiriços. Vuelvo a mi país con la certeza de haber encontrado aquí un puerto seguro. Una amistad que la llevaré por toda mi existencia. Una patria sin perseguidos. Ela está na frente, não? Porque aqui a gente não barra ninguém, ou seja, a sociedade ela é aberta, ela não é conservadora, vamos dizer assim. Claro, a gente sabe que fronteira é essa divisão dos países, mas só que tem que, para nós, não representa muita coisa, não quer dizer praticamente nada.
Rosário, desculpa estar te incomodando essa hora, cara. Olha só, tem como falar com teu primo lá do Uruguai? Eu não tô aguentando mais, eu tô no meu limite. O Uruguai pode ser a minha última chance. O senhor é daqui? Pô, sou daqui da fronteira. Aqui todo mundo é doble chapa. Esse ecossistema tem naturalidade de mescla. É um grito da minha liberdade. Por culpa das burocracia, a linha tem 4 mãos. Por culpa das burocracia, a linha tem 4 mãos. E é um perigo para quem atravessa sem pôr atenção. É um perigo para quem atravessa sem pôr atenção. ¿Por qué estás aquí mirando así, Casa de Río? Tal vez porque en ti há muita historia por contar. Há muita história por contar. Então, como é que vocês veem aí a participação no Fronteiriços? Queres começar, Adriana? Quero. Eu acho que o Fronteiriços é um filme que tem a estampa da fronteira, né? Tem a cara da fronteira, tem a estampa, tem a forma da fronteira. O fato de unir 6 diretores, né, de cada cidade da fronteira, é a fronteira estampada, é algo que une, que separa, que fragmenta, que faz um só, que conversa entre si, né? E eu acho que ele dialoga o tempo todo, ele se move, exatamente como a fronteira é o filme Fronteiriços, né? Se move, dialoga, conversa, se encontra, se separa, é fragmento, que forma uma coisa só, né? A questão da ditadura muito forte, que serve de refúgio e que serve de fuga, né? Está representada ali, de certa forma, nessa ficção, documental ficção, né? Essa linguagem misturada também, sem fronteiras. A relação com as águas na Casa del Rio, né, que traz muito esse sentimento, né, de compartilhar ali, a casa de fluxo. De fluxo, né, de ir e vir, e também a relação com as águas propriamente dita, né, porque claro. a casa está no rio, né, a questão da sociedade, a integração ali, acho que a Adriana falou muito bem quando ela diz que o filme não tem uma hierarquia, não, porque é isso, ali tem cada tipo, cada modo de vida dentro do que é o fronteiriço, que é uma coisa só e que é tão diferente também dentro da fronteira, uma pessoa da outra, né? A gente também mostra isso, aquele ir e vir de Livramento Rivera que está presente, essa coisa frenética dentro do Peregrinos, né? E essa busca de oportunidade que mostra Além da fronteira. Além da fronteira. Eu acho que é isso, o filme é a fronteira estampada, né? Quem conhece a fronteira e vê o filme percebe isso, ele tem um discurso e uma narrativa do que é ser fronteiriços mesmo, ele faz jus ao nome, né, se fragmenta e ele faz todo o caminho da fronteira, né, que a gente faz, sempre o filme faz, então, acho que faz jus ao nome, o filme, essa integração que a gente teve entre os fazedores da produção audiovisual na fronteira, acho que todos levantam essa bandeira e todos se encontram para fazer um primeiro longa, né, juntos, eu acho que isso é uma coisa histórica também, né, Ricardo? Claro. É uma coisa histórica, inédita, né, com esse ineditismo, produtores de audiovisual da fronteira que levantam essa bandeira e fazem um primeiro longa juntos, né, com essa narrativa tão fronteiriça, intimista e genuína, né? Que bom. É isso que eu tenho a dizer sobre o filme, assim, isso aí. Vamos deixar tu por último, Lisandro. Vai o Francisco. Francisco, você chegou a assistir o filme inteiro? Não
para dizer a verdade, não cheguei a assistir. Pretendo assistir. Tá. Porque é que, como a gente vive o dia a dia aqui na nossa região, o filme talvez já faz parte da nossa vida, do dia a dia. Não? Ele não se separa, é mais uma prolongação do que... Agora mesmo, hoje eu teria que ir a Ceguá, não fui a Ceguá, mas o pessoal que estava em Ceguá veio aqui. Então, o filme é isso aí. O que eu senti é que é um prolongamento do nosso dia a dia, da nossa vida, do que acontece na nossa região. E ele vai retratando nas suas peculiaridades, nas suas maneiras e isso aí foi passado, e eu acho que, mesmo não tendo assistido na íntegra, me pareceu que ele conseguiu captar, que o importante é isso, conseguiu captar e se caracterizar toda essa fronteira aqui da nossa região. Então, ele passa uma mensagem. A mensagem qual é? Da integração que existe entre esses povos aqui. Isso aí que é importante, não? Muito bom, muito bom. Lissandro? Então, eu também concordo com os colegas. A gente pensa e vive a fronteira como um lugar de encontro, né? Em contraposição a essa ideia de fronteira que separa uma coisa da outra, né? E o filme é justamente isso. O filme, ele nasce desse encontro, né? E ele tematiza e reproduz esse encontro de uma forma brilhante, né? Tanto é que no filme tem essas fronteiras, vamos dizer assim, esses cortes, né, como se fossem cortes aduaneiros ali, entre uma cidade e outra, entre um local e outro, mas eles não estão independentes um dos outros, né, ou seja, o assunto, um determinado assunto, ele aparece num outro filme também, né, ou seja, os assuntos, eles aparecem em diversos momentos, né, então é um filme que nasce do encontro, é um filme entreveiro, como a gente fala, né? É um filme entreverado, porque é justamente isso, na fronteira é isso, né? E ele é entreverado não apenas, né, porque está tematizando a fronteira, porque na forma e na questão do que ele apresenta, por exemplo, mostra essa diversidade da fronteira, né, na própria forma. Eu notei, assim, que tem coisas que aparecem nesse filme, né, a praia, por exemplo, o rio, muito importante. A ponte, a casa, o samba, o candombe, a murga. Então, são coisas que estão ali e que fazem parte dessa realidade, né? E mostrado de uma forma, assim, com diferentes linguagens, né? Cada diretor e diretora produz um olhar sobre a fronteira pela forma como narra, né? Então, assim, tem uns que usam a linguagem, tem uns que usam mesmo, né? Como é o caso da Sociedade Uruguaia, a linguagem documental, né? Do documentário clássico, né? Muito usado pelo Coutinho, né? Que é um dos diretores que é considerado uma referência dessa linguagem, da entrevista, da conversa, né, a câmera posta na frente, mas a fotografia, a poesia do Andrés Ribeiro é incrível, a maneira como ele consegue colocar a realidade da fronteira nesses versos, né, então, é isso, é um filme que consegue, na forma e no conteúdo, né, mostrar o que é estar na fronteira, o que é, né, a fronteira como um modo de viver. Então, acho que é isso. Muito bom. Então, queria agradecer para vocês, então, né, Adriana, Alessandro, Francisco. Tomara que eu vá à Sociedade Uruguaia comer um assado de tira com vocês e tomar uma cerveja bem boa, logo. E queria agradecer à Sociedade Independente de Cultura de Jaguarão, que foi graças a ela que a gente conseguiu realizar esse filme, né, o Fronteiras Culturais, que nós três aqui participamos, tanto o Lissandro, a Adriana e eu, né, e que seguimos na luta em outras fronteiras para que a fronteira seja cada vez mais vista, e principalmente aqueles que lutaram pela conquista da Lei Aldir Blanc, que é uma lei que fez com que os recursos chegassem em lugares que antes não chegavam, né? Então, nós conseguimos essa conquista e agora estamos numa segunda batalha, que é pela Lei Paulo Gustavo. Tomara que a gente continue e realize o sonho da Adriana lá, de colocá-la dentro desses projetos de integração cinematográfica. Um abraço para vocês, obrigado, tá? Tchau. Obrigada.
Tchau. Abraços, obrigado.